Estamos de volta aqui com a nossa Hora da Venenosa. Agora é o nosso bate-papo. E o nossa convidada hoje é a doutora Bruna Volpe. Tudo bem, Oi, geriatra? Carol, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Gente, o assunto hoje é legal. Apesar de ser uma doença, é bacana porque é uma doença desconhecida. Eu avalio assim, a gente não conhece muita gente ou a gente não fala muito desse assunto, que é a doença de Parkinson. É doença de Parkinson ou mal de Parkinson? Como é que a gente, qual é a denominação correta? Antigamente falavam-se mais mal de Parkinson, hoje em dia a gente passou mais para a palavra doença mesmo, né? Para ficar um pouco menos impactante, né? Porque parece uma coisa muito ruim quando a gente escuta essa terminologia, né? Mal de Parkinson. É claro, é uma doença que atrapalha, né? Mas ela é uma doença que tem tratamento, várias pessoas têm, né? Então é importante a gente conversar sobre isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha nos famosos que a gente conhece, que tiveram ou que ainda convivem com essa doença, né? A gente tem o Michael J. Fox, que um dos mais famosos, que eu acredito, né, que fez o De Volta para o Futuro, aquela saga que todo mundo conhece, e que ele falou muito sobre isso, né, que ele teve que lidar com essa doença durante o trabalho. Aqui o Ozzy Osbourne, um cantor aí bem famoso e que também tinha um seriado na TV que acompanhava, né, um reality sobre a família dele, que sempre mostrou essa fragilidade, ou como ele foi se fragilizando ao longo da doença. E o Paulo José, um ator, né, conhecido, famoso, tão querido e assim, que está vivo, mas que está sofrendo todas as consequências e que, olha lá, até com a camiseta, ó, doença de Parkinson. Volta um pouquinho para eu ler a camiseta, consegue? Esse é o Muhammad Ali, né, que é o boxeador. Olha lá, doença de Parkinson, a informação é nossa aliada. Hashtag escreva para lutar. Porque essa é a filha dele e ele, né, juntos tentando ter uma melhor maneira. Por que se inscrever para lutar? Será que ele usa isso como uma das coisas que acontece, técnica? Que é acho que talvez ele possa ter percebido, é que a escrita nossa muda por conta do tremor e por conta do movimento. Porque a doença de Parkinson em si é uma doença que afeta o quê? A parte do cérebro que cuida do movimento. A primeira característica que a gente vê é da pessoa que ela tá tremendo. O tremor é primeiro externo, pelo menos, que a gente consegue visualizar. Em alguns pacientes, a maioria deles vai ser tremor. Mas alguns pacientes vão perceber que a letra vai começar a mudar. Só a escrita mesmo? Então, eles fazem uma coisa que a gente chama de micrografia. Ele começa a escrever pequenininho, pequenininho, porque a coordenação para fazer aquele movimento da mão, que é um movimento fino, ela vai alterando. Então, assim, claro, a maioria dos pacientes começa com tremor, mas às vezes algum paciente ou outro pode ter essa mudança na escrita e perceber, e aí falar, o que está acontecendo, né? Tem muitos sintomas que podem aparecer, na verdade, muito antes do tremor, e às vezes os pacientes até ignoram, porque acham que pode ser coisa de idoso, por exemplo. Alteração do sono, então, assim, começar a ter um sono mais agitado, depressão, alguns pacientes, assim, até 5 anos antes da doença têm um quadro de depressão, porque até fica um pouco mais lento, isso é uma coisa da doença mesmo. Alteração até do hábito intestinal, fica com o intestino preso. Então são coisas que a gente fala, não, isso é coisa de velho, né? Então não vou nem me preocupar com isso. E não, a gente tem que ir atrás e ver o que é. E é uma doença só de idoso, que só acarreta os idosos? Só atinge os idosos ou não? O principal fator de risco é a idade. A partir dos 65 anos já aumenta o risco para ter Parkinson. E a partir dos 85 a gente vê que dobra essa chance de ter Parkinson. Até 2% da população de 85 anos para cima vão ter a doença. Mas, é grande, né? Uma porcentagem grande. Uma porcentagem grande. Se você for ver o tanto de gente que está envelhecendo e quão que vai a nossa expectativa de vida aumentando, né? É grande. E aí uma coisa interessante é que alguns pacientes, principalmente os que são com comprometimento genético, né? Porque não é todo mundo que tem Parkinson que o tio teve ou o avô teve e vai ter na família. A gente não tem ainda essa determinação se é genético ou não, ainda tem muita pesquisa rolando, mas em algumas famílias, quando a gente vê que muitos familiares começam a repetir o padrão de doença, e às vezes um pouco mais cedo, a gente vê que tem esse componente genético.
principalmente igual do Martin McFly, né? É. O ator, né? É. Ele acabou tendo a doença antes dos 50 anos. Sim, ele era novo, né? Acho que ainda estava fazendo. E continuou, inclusive, trabalhando, fazendo filmes, tentando gravar mesmo com dificuldade. Gravar e fazer, só que a doença ela progride, né? Então, por isso que o importante sempre é a gente ter um tratamento. Porque a gente sabe que não vai ter uma cura, mas a gente tem que tratar essa doença para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque com a medicação a gente consegue melhorar a parte de tremor, a gente melhora a parte da rigidez, porque como é uma doença assim que mexe com o movimento, o que são as principais características? O paciente fica com tremor de repouso e geralmente... Em repouso é porque ele está parado e continua tremendo, Se ele estiver paradinho aqui conversando, ele não está olhando para a mão dele e começa a tremer, e ele não percebe. Aí ele olha para a mão, ele tenta controlar, às vezes no começo da doença ele consegue segurar ainda um pouco. Outra coisa que muito comum nos idosos é a lentidão. O meu pai está um pouco mais lento, não está conseguindo fazer alguma coisa que fazia antes. Aí a gente tem que ficar de olho também, porque às vezes a lentidão aparece antes. Então são todas coisas relacionadas com o movimento. A lentidão do movimento, o tremor, a rigidez em realizar os movimentos, são as características principais. A gente tem algumas perguntas, né? Tem aí pra gente colocar na tela a pergunta para a doutora responder. O que é a doença de Parkinson? Então, é uma doença, né, da parte neurológica que afeta a parte do cérebro que é localizada em movimento mesmo. Então, todos os movimentos do nosso corpo tem uma areazinha lá do cérebro que coordena como que ele vai ser realizado, a velocidade que vai ser realizado. Então, os neurôniozinhos que ficam ali, eles vão ficando doentes e aí parando de funcionar do jeito que deveria. Tá, vamos lá para a próxima pergunta. É uma doença genética? Se meu avô teve a doença, eu posso ter? Igual estava dizendo, né? É uma doença sim. A gente ainda não tem aquela certeza, né? Qual o gene que provoca isso? Algumas famílias têm um componente genético, mas a maioria dos pacientes é aleatório, assim. Aparece a doença ainda sem um porquê de estar aparecendo. Tem mais uma? Quais sintomas a gente falou, né? Dos principais. Qual é a próxima? É verdade que alguns remédios aí, ó, podem causar sintomas de Parkinson, é isso? Isso é muito importante. Alguns remédios que a gente usa, eles vão atrapalhar ali a área dos neurônios que cuidam da parte de movimento. E principalmente nos idosos que são mais sensíveis à medicação, às vezes aquilo vai acumular e gerar o que a gente chama de parkinsonismo, que é quando ele começa a ter sintomas, tipo tremor, por conta do remédio. Então, toda vez que ele chega no consultório, a gente tem que ver, qual remédio que está tomando? Investigar tudo. Um dos principais remédios que fazem isso são os medicamentos para a tontura. A sinarizina, por exemplo, é uma medicação que muito idoso usa e começa a ter tremor ou outros efeitos colaterais por conta disso. E aí, suspendendo o uso desse medicamento, vai voltar ou não? Daí a doença, uma vez que foi instalada, ela já... Às vezes, os pacientes, se for assim, bem no comecinho, a gente às vezes consegue reverter, né? Mas tem pacientes que estão usando já há anos a medicação. E às vezes ela já teria o Parkinson, mas precipitou por conta do remédio. Ou precipitou assim, começou antes por conta do remédio. Isso não quer dizer que você que está aí assistindo a gente, tô tomando assim, meu Deus, vou parar, ou vou suspender, falar que meu pai não toma mais essa medicação. O importante é procurar o médico, ver se tem a indicação de troca, né? E ver qual que é o melhor remédio para ele estar tomando no local. Tem mais uma pergunta ou essa era a última? Tem cura? Infelizmente, não. É uma doença crônica, né? Ainda sem a cura, mas a gente tem vários tratamentos. Tem medicação que a gente pode entrar, então tem uma linha de medicações para melhorar tremor. Outra coisa que a gente sempre indica é fisioterapia. Como é doença do movimento, o importante é botar esse idoso para se movimentar e se mexer. Em alguns casos, a gente sabe que tem até tratamento cirúrgico, que é uma das coisas assim mais revolucionárias que apareceu. Esse não é um tratamento que usa para todo mundo, tem indicações bem específicas, né? Até pacientes mais jovens, pacientes que já usaram várias medicações e não deram conta, eles têm um tratamento agora que é como se fosse um marca-passo. Implanta no paciente, faz a regulagem e aí ele consegue controlar o tremor. É muito interessante. Muito legal, né? Porque a medicina, ela vai evoluindo e a gente vai entendendo isso. Porque, assim, quando você pensa no cérebro, né? É tão complexo, acho que
uma das coisas mais fantásticas que a gente tem no nosso organismo, porque ele é que comanda tudo, né? E será que essas cirurgias poderiam vir para ajudar, né, nessa doença? Sim, eu acho essa cirurgia eu acho que é a mais interessante, assim. Apesar de que ainda não está indicado para todo mundo, né? Mas já é um passo ali na ciência, né? Para ir adiantando os conhecimentos e tudo. E aí a pessoa que às vezes está acompanhando a gente em casa, ai, eu tô achando que minha mãe tá tremendo demais, ou o paciente, ele tem essa negação, porque às vezes ela tá tremendo, eu tô achando que minha mãe tremendo, quando ela me olha, ela dá uma disfarçada, dá uma segurada, não, é porque eu tô com frio, ai, não é nada disso não. Tem essa negação? Nossa, tem, e isso é muito comum, porque assim, no começo, como é um tremor muito discreto, o paciente não percebe, e é uma coisa que é um movimento que se ele prestar atenção, ele consegue controlar. Então, a gente vê, quando ele está fazendo movimentação, por exemplo, ele está fazendo alguma coisa, ele não vai sentir aquele tremor no começo. Depois, ele vai evoluindo com o passar da doença e, se não tiver o tratamento da forma correta, ele pode ter um tremor que atrapalhe nos outros movimentos também. E uma coisa interessante é a gente falar que nem todo tremor também é Parkinson. Tá, né? isso é. Porque tem outras doenças também, e a principal delas é o tremor essencial, que é uma doença, na verdade não é uma doença, é uma condição, né? Às vezes a pessoa tem um tremor de base que não atrapalha a qualidade de vida, não tem outros sintomas associados e a pessoa sempre teve. Vai progredir, né, assim... Inclusive pode ter em pessoas jovens. A minha irmã tem tremor essencial. E ela fica com esse tremor... É uma coisa totalmente discreta, incomoda mais os outros do que ela. E a gente já fez os exames, normal. Fio, ela escreve normal, tudo certinho. A única coisa é que de vez em quando dá uma tremidinha na mão. E aí ela consegue controlar e fazer essas atividades normalmente? Muito normal. Uma doença que pode aparecer em jovens? Parkinson? O Parkinson pode aparecer em jovens, né? É mais raro. Mas é mais raro. Mas ali para cima dos 60 anos, quando ele vem mais cedo, é ali pelos 40, 50 anos. Tá com a internet ruim, mas uma pessoa perguntou, a gente tá acabando também o tempo, mas o humor, ele pode alterar? Tem a ver com alteração de humor? Como mexe com o cérebro, né? Às vezes você pode ter a alteração, ficar com o humor mais deprimido. Agora, se estiver tendo alucinação, agitação, alguma coisa assim, a gente tem que investigar, porque tem outras doenças que tem o Parkinson como uma parte da doença e outras coisas associadas. Como o que, por exemplo? Assim? Tem uma doença que a gente chama que é a doença de Levy, que é como se fosse um Alzheimer, no qual o paciente começa a evoluir com sintomas de memória, mas ele também tem a parte do movimento igual do Parkinson. Então, é mais raro, bem mais raro, mas é uma condição que a gente tem que investigar. Toda vez que a gente vê, tá com alucinação, principalmente, eles às vezes têm alucinação auditiva e visual, estão vendo pessoas e coisas que não estão acontecendo ali. E não é normal. Muito obrigada pela sua entrevista, fica com o convite para a próxima.